Você com certeza já ouviu falar sobre a revolta da Chibata, mas provavelmente você não ouviu todas as informações que eu vou te dar hoje aqui nesse vídeo. Então fica comigo porque eu te garanto que vai valer a pena. Mas antes, produção, já roda a vinheta. Fala minha galera, SOS História, Professor Pedro Rissopo com mais um vídeo aqui no canal do YouTube para vocês. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, esse é o teu momento. Vai lá, ó, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho também para você receber os vídeos novos quando a gente estiver lançando algum vídeo novo. Curte esse vídeo também que não vai custar nada. Segue a gente, ó, aqui nas nossas redes sociais, coisa linda, coisa maravilhosa. Estamos desenvolvendo um trabalho, ó, esplendoroso, maravilhoso por lá. E além disso, preciso te falar, se você não está no nosso canal do Telegram, o nosso canal do Telegram está bombando, cheio de informações, cheio de conteúdo totalmente gratuito para você. Se você quiser tirar print desse quadrozinho aqui que eu preparei para você, maravilhoso, sobre a revolta da Chibata, eu vou me abaixar aqui rapidinho, prepara a caneta que eu vou te dar muita informação, ó, vai, tamo junto, mas você já sabe que eu vou embrasar, né? Segunda-feira eu gosto, segunda-feira eu gosto. Segundo, vem. Hoje eu falei de você pra minha mãe. Hoje eu falei de você pra minha mãe. Sei que tô emocionado, eu sei que tô precipitado. Hoje eu falei de você pra minha mãe. Galera, revolta da Chibata aconteceu ali no ano de 1910. Alguns anos depois de ter começado a Primeira República, se inicia a chamada Revolta da Chibata. Mas o que foi essa revolta, professor? Eu já ouvi falar, mas eu não entendo muito bem. Revolta da Chibata, ela acontece ali no Rio de Janeiro. Ela é uma revolta de caráter urbano, ela é uma revolta urbana, ou seja, ela acontece na cidade. Ela é uma revolta liderada por marinheiros. E ela tem como líder principal um cara chamado de João Felisberto Cândido, esse cara aqui, ó, o Almirante Negro. E o que foi a Revolta da Chibata? A Revolta da Chibata, ela vai eclodir ali no início do governo do Hermes da Fonseca. O Hermes da Fonseca, ele estava comemorando a sua posse, comemorando o início do seu governo, e vai eclodir a Revolta da Chibata. Mas o que foi a Revolta da Chibata? É preciso que você entenda que a Marinha brasileira, ela tinha uma estrutura um pouco diferente de outras forças armadas. Por exemplo, se a gente comparar a Marinha brasileira naquela época com o Exército, a gente vê algumas diferenciações. A Marinha, ela não tem uma influência tão politizada. A Marinha, ela não tem uma influência tão positivista como foi o caso do Exército. Então a Marinha, ela tinha uma característica mais conservadora. A Marinha até tinha um pouco menos de investimentos quando comparado ao Exército. A Marinha não tinha aquela ideia de progresso, aquela ideia de modernização que o Exército tinha. A Marinha, inclusive, foi uma das grandes aliadas do Império, mesmo quando a República foi proclamada. A Marinha continuou defendendo uma ideia de Império. Então a Marinha, ela tem uma cabeça muito moldada no século XIX. Portanto, quando a gente pensa em Marinha na Primeira República, a gente pensa numa Marinha que hierarquiza muito as patentes dentro da Marinha. Por exemplo, eu tenho os marujos, que são ali as cargas mais baixas, e os oficiais que estão acima dos marujos, e existe ali uma grande diferenciação, uma grande distância dentro da Marinha entre esses oficiais e esses marujos. E existe um passado muito escravista dentro disso. Por quê? Porque a maioria desses marujos, a chamada marujada, eram pessoas que eram geralmente negros, mulatos, ex-escravos, que não tinham muitas condições de fazer nada, que não tinham muitas opções de trabalho e acabavam forçadamente voltando-se para a Marinha, para trabalhar como marujos. E óbvio que esses marujos trabalhavam nas condições mais precárias que você imaginar da vida. Eles limpavam os covéis dos navios, limpavam, né, os navios nas piores condições. Os marujos, eles trabalhavam em condições
precárias, e na grande maioria das vezes esses marujos eles eram majoritariamente pessoas que não tinham nenhuma perspectiva de vida. Por isso que naquela época, inclusive na Primeira República, rolava até uma brincadeira com relação a isso. Quando a criança não queria fazer nada, quando o jovem, o adolescente não queria fazer nada, a mãe já falava: olha, vou te mandar pra marinha, hein? Vou te mandar pra ser marujo. Existia esse tipo de ameaça para mostrar que, cara, se você não fizer nada, você vai passar por algo muito pior. Então, existe um passado escravista herdado que fazia com que a marinha concentrasse a parte majoritária de mulatos e pretos dentro das suas repartições. Pessoas que não tinham nenhuma condição e viam na marinha uma única possibilidade. Sem contar que a marinha, ela herdou da marinha portuguesa uma prática de dar punições físicas às pessoas que se comportavam erradamente. São as chamadas chibatadas. As chibatas elas eram dadas quando algum oficial, alguém de um cargo acima, achava que aquela pessoa de um cargo abaixo merecia tomar a chibatada. E aí ia lá, né, o cara e tomava a chibatada quando fazia alguma coisa errada. Só que isso foi incomodando um pouco os marujos, principalmente por quê? Porque eu não sei se você sabe, esses marujos, parte desses marujos, inclusive um deles é o João Cândido, foram alguns anos antes para a Inglaterra. O Brasil encomendou alguns navios mais modernos da marinha inglesa e esses marujos eles passaram meses na Inglaterra. Quando eles passaram meses na Inglaterra, eles tiveram contato com a marinha britânica, com a marinha inglesa, que era a maior marinha da época, a maior marinha da história. E eles perceberam que a relação entre os oficiais e os marujos na marinha inglesa era completamente diferente do Brasil. Eles falam: ué, por que a gente fica passando por esse tipo de situação? Por que a gente vive nesse tipo de precariedade? Por que nós somos tratados dessa maneira enquanto os marujos aqui têm boa alimentação, os marujos aqui não sofrem de chibatadas? Quando eles retornam para o Brasil, eles retornam numa forma, num aspecto muito mais organizado. E isso começa a incomodar um pouco os oficiais que percebem essa organização dos marujos. Esses marujos passam a ter uma certa consciência a partir do momento em que eles passam a comparar a sua realidade com a realidade dos marujos ingleses e eles começam a reivindicar pelo fim das chibatadas. Queriam parar de sofrer, queriam parar de tomar chibatadas. O estopim das chibatadas vai ser quando um marujo chamado de Marcelino Rodrigues Menezes, ele vai ser obrigado a tomar 250 chibatadas. Os seus amigos, os seus companheiros vão ter que ser obrigados a assistir. Ele não vai ter assistência médica e vai ser jogado em cela preso. Por que ele toma essas 250 chibatadas? Porque ele estava bêbado e vai agredir um oficial da marinha. E aí esse é o estopim para que eles se revoltassem. Eles se revoltam tomando um dos navios que tinha vindo da Inglaterra, que era o navio de Minas Gerais. Tomam o encoraçado de Minas Gerais, que era um navio moderníssimo, e quando eles tomam o navio de Minas Gerais, o governo já automaticamente manda o navio de São Paulo, que também tinha vindo da Inglaterra, que era outro navio muito moderno, para reprimir o navio de Minas. Só que aí os marujos que estavam no navio de São Paulo percebem que se eles se aliassem a Minas, eles poderiam também ter seus benefícios, ter seus interesses atendidos. O resultado disso é que o navio de São Paulo também adere à revolta junto com o de Minas e, consequentemente, o navio também da Bahia e a patrulha de Deodoro. É aí, meu amigo, que a coisa vai perder totalmente as estribeiras para o governo de Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca tinha acabado de assumir, fazendo comemorações ali à presidência, chazinho, cafezinho, recebendo as comemorações, e os marujos tomaram os navios e começaram a posicionar os navios frente ao Rio de Janeiro. Inclusive, muitos acreditaram que eles nunca conseguiriam manobrar os navios. Alguns dizem até que a marujada manobrou muito melhor do que os oficiais. Manobram os navios em posição ao rio e começam a bombardear o Rio de Janeiro. Em um desses bombardeios, inclusive, uma criança vai morrer
E isso vai ser algo muito que os marinheiros, os marujos vão ficar muito chateados. O João Cândido ele sempre falou disso, dessa situação, desse episódio. Mas o que eles pediam ali com esses bombardeios? Qual era o objetivo? O objetivo era destruir o rio? Não, o objetivo era ter seus interesses atendidos. Mas quais eram os seus interesses? Gente, acabar com as chibatadas, melhorar as alimentações que os marujos tinham. Por quê? Porque as alimentações dos marujos eram o resto do que os oficiais não comiam. Ou seja, o que os oficiais não comiam, o resto ia para os marujos. Os marujos sofriam muito. Então eles começam a pedir para que eles pudessem ter alimentações melhores, mais adequadas, alimentação como qualquer outro ser humano, melhoria do soldo, do salário e também a anistia, né? A anistia que seria o perdão para todos os envolvidos na revolta. Eles estavam com os navios mais modernos. Caso eles não fossem atendidos, isso seria um problema, porque o governo não tinha mais como bater de frente com esses navios tão modernos que estavam sob seus controles. O governo vai fazer um acordo, já que o Hermes da Fonseca tinha acabado de assumir, estava fugindo do combate, estava fugindo do fronte, faz um acordo falando que anistiaria esses revoltosos. Esses revoltosos vão se render, acreditando de fato que o governo anistiaria. Passado alguns dias, o governo vai pegar esses revoltosos, esses marujos, e vai prendê-los, exilando, levando-os todos para a Ilha das Cobras, na Baía de Guanabara. Lá eles vão se amontonar e fazer mais uma revolta. Vão ser presos em uma cela que tinha sido limpada com cal, e nessa limpeza todos eles vão ser envenenados ali, porque vão ficar ali amontoados nessa cela por dias e só 2 sobrevivem. Um desses que sobrevive é o João Cândido, que vai sair da cela e vai direto para o manicômio porque fica muito abatido da mente. Apesar de o governo não atender e eles terem sido presos, logo depois, tanto as chibatadas como a alimentação, elas melhoram, ou seja, as reivindicações que foram pedidas pelos marinheiros, elas, apesar dos marinheiros terem sido reprimidos, elas foram atendidas. Beleza, minha galera? Então, ó, se você gostou desse vídeo, já deixa aqui teu like, já dá aqui, ó, já se inscreve no canal também, já também segue a gente nas nossas redes sociais. É isso. Tamo junto, ó. Já vou aqui embrasando. Produção. Tamo junto. E eu já cansei de perder meu tempo, e sei que tentei.